Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom você estar aqui, para que possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. O tema do nosso estudo hoje revela-se imprescindível e nos traz confiança, esperança nesses tempos difíceis. A promessa de Deus queria derramar o Espírito Santo. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe nesta aula. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e quero convidar-lhe a conhecer mais do conteúdo que coloco à disposição no meu site. Também que você possa seguir-me no Instagram, há sempre informações relevantes para você, bem como conhecer a playlist Estudos Bíblicos que está no meu canal do YouTube. É bem fácil o acesso, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui ao lado. Há vários estudos sobre temas diversos para edificação da sua vida cristã. Hoje falaremos sobre o Espírito Santo. Derramarei meu Espírito. Convide alguém para assistir contigo esta aula. Compartilhe. Passe adiante esses estudos bíblicos para que outras pessoas sejam enriquecidas com a palavra de Deus e possam ter mais entendimento sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. Que promessa belíssima! Que promessa que conforta os nossos corações, que nos dá esperança, que nos permite ir adiante e termos confiança na palavra de Deus. No início, vamos conhecer as profecias que estão relacionadas com o derramamento do Espírito Santo. Eu gosto, em especial, de uma profecia do livro de Isaías. Pois derramarei água na terra sedenta. Você conhece? Torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 44, 3 diz que Deus se comprometeu conosco. Deus nos deu a sua palavra, que sim, ele iria derramar sobre nós uma bênção. Veja que o Espírito de Deus está associado com bênção. E ele vai derramar sobre nós. Ele não vai apenas gotejar, ele vai derramar o Espírito Santo de forma caudalosa, intensa, que possa preencher a nossa vida. Porque nós estamos sedentos, nós estamos secos da palavra de Deus e da presença de Deus em nossas vidas. Por isso, essa promessa vem ao encontro da nossa necessidade humana de comunhão com o Senhor. E esta comunhão vem a partir do seu Espírito. Essa primeira profecia fica então aqui marcada para você com muita alegria no coração e com muita confiança. Mais de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já anunciava. Para entendermos sobre esse derramamento do Espírito Santo vinculado a promessas tais como essa que nós vimos agora, as duas chaves de entendimento que eu usarei, e você já está acostumado que nós usamos sempre algumas formas de buscarmos uma interpretação melhor para o objetivo desses estudos bíblicos. Há várias outras possibilidades de interpretação, mas nós estamos colocando um prisma, nós estamos colocando algumas lentes e vamos usar estas cores para colorir o nosso estudo de hoje, que são as cores da promessa e do derramamento. Muito se pode estudar sobre o Espírito Santo. Ao fim desta aula, você poderá ser levado a pensar sobre outras ideias relacionadas ao Espírito Santo e ser encorajado a saber mais, e inclusive querer mais informações sobre o Espírito Santo. Coloque nos comentários se você tiver alguma sugestão de outro estudo bíblico com uma perspectiva diferente sobre o Espírito Santo. Aí poderemos trabalhar e em oração para fazer novos estudos sobre o Espírito Santo. Hoje falaremos então sobre as perspectivas da promessa e do derramamento do Espírito Santo. Bereshit, Gênesis. Tudo começou assim, lá no princípio. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus era um agente ativo na criação.
não apenas Deus estava naquele momento, não apenas Deus já existia, era naquele momento. Deus tinha consigo o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus estava junto a Deus, era Deus no momento da criação e se movia sobre a criação. E participava deste processo de criação junto com Deus. Mas não apenas o Espírito Santo, porque João nos alerta que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra Jesus, o Verbo encarnado, também em conjunto com o Espírito Santo e com Deus estavam no ato da criação. Portanto, o Espírito Santo não é algo novo para nós, criaturas de Deus, pois o Espírito Santo é algo que nos formou, esteve com Jesus e com Deus no ato da criação. Das três pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo participa ativamente do processo de criação desde o seu início. Portanto, ele é-nos familiar. Qual foi a promessa? Bem, uma promessa bastante conhecida no meio cristão é aquela que está no livro de Joel, o profeta Joel. Há várias conjecturas a respeito de quando ele tenha sido escrito, se antes ou depois do exílio babilônico, por volta do ano 700, do ano 400 a.C., mas, independente destas disputas por hipóteses históricas relacionadas ao livro de Joel, ele traz muito claramente as promessas de Deus. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Que promessa linda! Nesses dois versículos ele fala duas vezes: derramarei do meu espírito, derramarei do meu espírito. Então aquele mesmo espírito que esteve na criação estará conosco, será lançado sobre nós, derramado, e irá nos envolver com o amor e com o selo de Deus. E tudo isso vai modificar as nossas vidas. Nós seremos pessoas diferentes. Não seremos nem os jovens, nem os velhos, nem os estrangeiros, nem aqueles de longe, nem aqueles mais humildes, nem aqueles nobres. Não haverá diferença, pois este Espírito Santo irá nos encher, irá transformar, modificar as nossas vidas naqueles dias. Bem, a promessa de Joel, de Deus em Joel, relatada por Joel, não para aí. Sim, esta é a parte relacionada ao derramamento do Espírito Santo. Mas também há outras partes. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, muita coisa ainda está por vir. Esta profecia de Joel está em continuidade. Parte já foi cumprida, parte vai sendo cumprida e parte ainda acontecerá naquele grande e terrível dia do Senhor. Mas a profecia também lançada aqui por Joel diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, trazendo consolo e salvação para todos os homens. E a confiança que temos no derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A confirmação desta promessa veio bem depois. Estamos em João agora 14,16. Eu pedirei ao Pai. Eu quem? O próprio Senhor Jesus, o Verbo, a palavra de Deus que estava com Deus e com o Espírito Santo no ato da criação. Ele confirma a promessa lançada pelos profetas no Antigo Testamento e diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Veja que promessa magnífica de Jesus agora. Ela revela para nós que o Espírito Santo não apenas será derramado, mas ele será derramado a pedido do próprio Senhor Jesus, e que esse Espírito vai nos consolar. Esse Espírito, apesar de todas as condições que vivemos, das circunstâncias, das contingências, da sorte, nós não estaremos
navegando por mares desconhecidos, pois teremos um Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar a vida, que vai nos mostrar o caminho segundo a vontade de Deus e será o nosso consolador para sempre. Para sempre, não nos será tirado. Esta é a confirmação da promessa pelo próprio Senhor Jesus. Qual era a condição para que essa promessa fosse cumprida? Ela foi levada a conhecimento do povo a partir dos profetas no Antigo Testamento, foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus agora no Novo Testamento, mas por que não havia sido ainda derramado? Qual era a condição para que a promessa se cumprisse? Veja em João 16:7. Mas eu lhes digo a verdade. Palavras do Senhor Jesus. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Qual era a condição? Que o Senhor Jesus viesse, que realizasse a obra da salvação na sua completude, integralmente, que retornasse aos céus e ele, plenamente cheio do Espírito Santo, poderia derramar este Espírito Santo sobre nós. Então, enquanto Jesus aqui estivesse, o Espírito Santo estando com Jesus, ainda não havia sido derramado sobre os homens. O Espírito Santo havia, sim, agido durante muitos momentos na vida do povo de Deus. Sim, aliás, se você quiser saber mais sobre isso, coloque nos comentários. Nós podemos fazer um outro estudo sobre o Espírito Santo, mostrando o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Seria um estudo bem interessante, não acha? E o Espírito Santo agindo na vida e no ministério de Jesus. Já é um outro estudo. Nós já estamos pensando aqui numa série sobre o Espírito Santo. Este primeiro estudo sobre a promessa e o derramamento, um outro estudo sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, um terceiro estudo sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. A ação ativa, relevante, marcante do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas ele só poderia ser não mais em conta-gotas, não mais para capacitações específicas, não mais para eventos extraordinários do Antigo Testamento, e não mais para estar com Jesus na sua obra aqui na terra, mas o Espírito Santo viria para a sua igreja. Portanto, a condição era que o Senhor Jesus, ressuscitado, agora fosse glorificado, voltasse aos céus e rogasse ao Pai, e então o Consolador viria não mais em gotas, mas viria em torrentes sobre a terra seca, que somos todos nós, o povo que anseia pela consolação do Espírito Santo. Então você já conhece a promessa, você já sabe que a promessa foi confirmada e também já sabe qual era a condição para que a promessa se cumprisse. Joel diz: naqueles dias derramarei. Demorou algum tempo para que isto acontecesse. Mas por que demorou? Porque o Senhor Jesus precisava vir e precisava voltar aos céus, e somente Ele, pleno, cheio do Espírito, poderia derramar o Espírito como torrentes sobre cada um de nós. Ficamos então aguardando a promessa. Já temos a promessa, já foi confirmada, já sabemos a condição, então devemos aguardar o cumprimento dessa promessa. Assim aconteceu. Aconteceu com os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus, como você vê em Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Mais uma confirmação e uma palavra de segurança. Não saiam ainda de Jerusalém, não sigam a missão de pregar o Evangelho por todo o mundo, porque vocês necessitam do Espírito Santo. Aguardem, esta promessa de Deus, da qual eu lhes falei, será cumprida. Então esperem pela promessa. Estamos no início, na formação da igreja.
qual era o propósito dessa promessa na vida da igreja? Não apenas da igreja ali nascente, no primeiro século, em meados do primeiro século, mas também na igreja até os nossos dias. Por que essa promessa deveria acontecer, se cumprir? Com qual propósito? Objetivando com qual finalidade? Mas recebereis poder. Aguardem em Jerusalém. Não sigam ainda. Esperem pela promessa que eu lhes falei, porque vocês receberão poder ao descer, ao ser derramado sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O derramamento do Espírito Santo traz poder à igreja. Poder para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. Para quem está perto e para quem está longe. Ali, na Judéia, dentro da cidade de Jerusalém, expandindo para a Judéia, chegando até a Samaria e chegando até os confins da terra. O propósito dessa promessa é que o poder do Espírito Santo haja sobre as nossas vidas, nos transforme e nos dê condições, coragem, perseverança, intrepidez, capacidade de testemunhar sobre Jesus para o mundo, em todas as regiões. O início do cumprimento da promessa, note bem o cuidado aqui nessa frase, pois não estou apresentando para vocês uma perspectiva, e há aqueles que a defendem, de que a promessa foi integralmente cumprida. A promessa lá em Joel, a promessa lá em Isaías. A lente que nós estamos usando aqui é que a promessa está em cumprimento. Ela se iniciou e ela continua em cumprimento. Como ela se iniciou? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Houve então um período de 10 dias entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, 40 dias se passaram. Houve, então, os 10 dias após a sua ascensão, e no 50º dia, no dia de Pentecostes, então os 40 dias que ele esteve com os seguidores, mais os 10 dias após a sua ascensão aos céus, no 50º Pentecostes, no 50º dia, houve o derramamento do Espírito Santo, o início do cumprimento da promessa com o derramamento do Espírito, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito lhes capacitava. Mas recebereis poder, mas serão capacitados. Para quê? Para falar, inclusive em outras línguas, naquela ocasião, sobre as maravilhas de Deus, sobre a salvação de Deus, para serem testemunhas de Cristo. E esta promessa começou a se cumprir na vida da igreja. E cumpre-se até hoje, pois o Espírito Santo continua sendo derramado para todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, que aceitam a salvação em Cristo Jesus, se tornaram cheios do Espírito Santo. Isto aconteceu em Pentecostes. Mais uma boa ideia de um estudo, não? O que você acha de fazermos um estudo sobre Pentecostes? Exatamente sobre o que aconteceu naquele dia. Ah, mas eu já sei, professor. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre os seguidores de Cristo. Sim, mas poderíamos estudar com mais detalhes o que ocorreu naquele dia? Se você gostaria de um estudo sobre Pentecostes, coloque aqui nos comentários esta sugestão. O derramamento do Espírito Santo assim aconteceu. Vamos ver 3 oportunidades relatadas por Lucas em Atos dos Apóstolos, além desta de Pentecostes. No total, 4 ocasiões em que houve o derramamento do Espírito Santo. A começar de Pentecostes, Atos 2:4. Discípulos judeus e prosélitos com a confirmação em Atos 2:41.
Primeira condição: todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava, começando com aquele grupo mais próximo de Jesus, aqueles que estavam aguardando a promessa, aqueles que se mantinham em Jerusalém. Isso é Atos 2:4. Na sequência, Atos 2:41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Note bem, não apenas os discípulos do Senhor Jesus, mas todos que ali estavam, prosélitos, judeus, que estavam visitando Jerusalém por ocasião de Pentecostes, que aceitaram a mensagem, que aceitaram as boas novas de salvação, que aceitaram a salvação em Jesus, receberam da mesma forma o Espírito Santo. Portanto, é a continuidade do cumprimento da promessa, que não foi apenas para os discípulos, note bem, foi para todos aqueles que invocaram o nome do Senhor e que são salvos naqueles dias e nos dias de hoje. Aqueles que aceitaram a mensagem, mais de 3.000 pessoas, num só dia, receberam o Espírito Santo derramado por Jesus em suas vidas. Segundo momento, após Pentecostes. O primeiro após Pentecostes, segundo momento na leitura global de Atos dos Apóstolos. Atos 8:17. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aconteceu em Samaria? Sim. Então Pedro e João, falando aos samaritanos, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder para serem minhas testemunhas, onde? Jerusalém, Pentecostes, na Judéia, porque outros judeus ali estavam, não apenas de Jerusalém, inclusive prosélitos judeus, mas também em Samaria. E isto aconteceu na sequência durante o trabalho missionário de Pedro e João em Samaria. Impuseram as mãos e o Espírito Santo desceu sobre todos os povos, não apenas os judeus, mas também sobre os samaritanos. Terceira oportunidade. Atos 10:46, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios em Cesareia. Então, judeus, gentios, todos os povos indistintamente recebendo o Espírito Santo agora em Cesareia. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Aconteceu sobre os judeus, aconteceu sobre os samaritanos, que guardavam uma certa herança de uma ascendência comum com os judeus, mas até sobre os gentios. Estamos nos afastando daquele núcleo central em Jerusalém, chegando para outros judeus, chegando para os samaritanos e agora em Cesareia para os gentios. E os judeus que haviam se convertido a Cristo, que estavam junto de Pedro, se admiraram, porque o mesmo Espírito Santo que havia sido derramado sobre os judeus também foi derramado sobre os samaritanos e agora sobre aqueles não judeus, não samaritanos, sobre os gentios, sobre os pagãos, derramado de igual forma. Mais uma oportunidade, vemos agora a quarta, Atos 19:6, até os confins da terra. Serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Já chegamos em Cesareia. Estamos nos abrindo de Cesareia Marítima, nos abrindo para o Império Romano, para todo aquele mundo conhecido, para o mar Mediterrâneo. Estamos chegando até os confins da terra. Já estamos agora em Atos 19, situando agora nas viagens missionárias de Paulo, chegando até a cidade de Éfeso. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Tal como aconteceu com os discípulos em Pentecostes. Agora nós estamos falando dos Efésios, nós estamos falando daqueles gentios que estavam na cidade de Éfeso, quando dessa visitação de Paulo.
e eles receberam de igual forma, de igual maneira, sem distinção, o derramar do Espírito Santo de Deus, chegando até os confins da terra, chegando até a sua casa, chegando até a sua cidade, até o seu estado, chegando até os nossos dias, o mesmo derramar do Espírito Santo de Deus, notável para a vida da sua igreja. Até quando isso vai acontecer, professor? Já entendi. Entendi sim a promessa, entendi a condição, a confirmação, por que ela deveria acontecer, qual o propósito, como ela veio acontecendo desde o primeiro momento em Jerusalém e se expandindo por todas as terras, por todos os povos, mas até quando isto vai acontecer? Qual é a continuidade temporal dessa promessa de Joel? Até a volta do nosso Senhor Jesus. Esta é a condição, até a volta do Senhor Jesus. Acompanhem comigo. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Esta é a palavra final. Já estamos em Apocalipse 22. Tanto o Espírito de Deus, que está com a sua igreja, quanto a noiva, que é a sua igreja, aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele foi e ele voltará. E fechará esse ciclo do derramamento do Espírito Santo pela igreja. Mas essa promessa ainda está vigente. Esta promessa, como Pedro discursou em Pentecostes, é para você, é para os seus filhos. Esta promessa é para todos os que estão longe, longe na geografia, longe no tempo, e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Esta é uma palavra de esperança. Para todos quantos o Senhor Deus chamar. Esta é a promessa que se derrama sobre a vida da igreja. Até quando? Até que o Senhor Jesus volte. E nós, que somos a noiva de Cristo, a sua igreja, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, dizemos: vem, Senhor Jesus. Você gostou do estudo de hoje? Sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a promessa e o derramar do Espírito Santo, desde o início até a volta do Senhor Jesus? Fico muito feliz que você tenha aqui estado conosco nesse estudo. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde abundantemente. Até o próximo estudo. Tchau.